Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio eu tenho de falar a você e compartilhar da palavra de Deus nesse sábado. Enquanto eu falo a você, nós estamos vivendo aqui nesse sábado o congresso de homens e mulheres. Estamos fazendo juntos nesse ano uma celebração ao Senhor, unidos, proclamando a bênção de Deus e vivendo-a em comunhão um com o outro, em nome de Jesus. De 8 da manhã até as 21 horas, hoje nós teremos aqui 5 ministrações da Palavra de Deus. Eu estarei ministrando, pastora Miriam, pastor André Machado, de Sumidouro, diaconisa Claudinha, sua esposa, pastor Sérgio Paim, da Igreja Ceifa. Estaremos vivendo aqui um momento muito especial de Deus em nome de Jesus. Amanhã, domingo, pela manhã, às 9 horas, nós temos aqui a Escola de Cura. Venha, vai abençoar muito a sua vida, com certeza. Mais uma vez, a diaconisa Claudinha estará aqui ministrando a palavra de Deus. Estaremos juntos aqui, a equipe que ministra em intercessão, em ministração de oração presencial, a vida das pessoas, a quem quiser, nesse momento. E no domingo, às 18 horas e 30 minutos, nós estaremos aqui celebrando o culto ao Senhor, também com a celebração da ceia do Senhor. Vamos viver esta bênção em nome de Jesus. Lembrando a você que no dia 27, o próximo sábado, nós teremos mais uma edição do Bálsamo. Se você quiser saber do que se trata e a bênção de Deus que está aguardando você para lhe ministrar, vem aqui domingo pela manhã e você vai com certeza se inteirar desse assunto, como também domingo à noite. Atos, capítulo de número 13, está escrito: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Nós estamos falando aqui de uma igreja que servia o Senhor como a de hoje serve, mas de uma igreja que a história diz que haviam pessoas que estavam ali à disposição de Deus, de pessoas como Saulo de Tarso, que se converteu a Cristo após uma revelação muito nítida para ele, e ele continuava trabalhando, fazendo tendas e anunciava o Evangelho de Jesus Cristo por onde passava. E eu quero entender, crer, que onde ele estava, onde o Espírito Santo enviava, ele continuava fazendo aquilo que ele fazia, porque podia fazer em suas viagens, e ali se mantinha e era abençoado também pela igreja. E a Bíblia diz que essas pessoas que estavam servindo ao Senhor em Antioquia, vamos lá de novo, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. De novo, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. 5 pessoas que estavam ali de prontidão na igreja em Antioquia. E a Bíblia diz que servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Eu não vou entrar no detalhe de como disse, mas nós estamos aqui relembrando um momento da igreja em que o Espírito Santo falava abertamente. Não era como hoje que uma pessoa, vamos fazer aqui uma campanha de buscar o Espírito Santo. Tinha um entendimento. Cria em Cristo, era batizado em águas e era também batizado com o Espírito Santo. Entendimento do Evangelho pregado. E a palavra diz que servindo eles ao Senhor, ou seja, Deus o Senhor, Jesus Cristo o Senhor e eles servos. Então o Senhor tinha servos e os servos tinham a Jesus como Senhor. Servindo eles ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Quem disse foi o Espírito Santo. O Barnabé e Saulo não foram separados para uma obra específica,
porque era parente de alguém, porque era amigo de alguém, porque era uma hierarquia familiar, porque era amigo do amigo do amigo. Não, 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 não. Servindo eles ao Senhor. Quem o Espírito Santo separou é quem já servia ao Senhor, quem se consagrava ao Senhor. E eu lembro a você o que já disse aqui. Paulo continuava trabalhando, mas servia ao Senhor, jejuava. Enfim, e a Bíblia diz que o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Olha que coisa interessante. O Espírito Santo diz o nome das pessoas e diz que os tinha chamado para uma obra específica. Ah, vem cá, eu vou te colocar a mão, você vai ser para você fazer. Não, já faziam, já se dispunham a obra. E o Espírito Santo então diz que eles deveriam ser separados agora pela igreja para aquilo que eles já tinham o desejo, a aspiração, já faziam. E a Bíblia então diz que jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos os despediram. Então, eles viviam em oração, viviam em consagração. Quando o Espírito Santo fala para fazer algo, eles então jejuam e oram para ter certeza, para não haver dúvida, que era o Espírito que estava fazendo aquilo. O que você acha? As pessoas orando e jejuando para ouvir o Espírito Santo. Como que o Espírito Santo fala? Como é que pode? Vai jejuar e vai orar que você vai ver como é que pode. Como é que ele fala? Vai jejuar e vai orar, que você vai ver como ele fala. Porque o escritor aos Hebreus disse, eu falei semana passada, que o Senhor falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Hebreus capítulo 1, versículo 1. O interessante é que o Senhor continua falando. A linguagem do Senhor continua aberta. O problema é que algumas audições estão fechadas, e quando eu digo audição, não digo orelha, nem audição natural, a audição daqui, ó, a predisposição em ouvir ao Senhor, não só o que lhe interessa ouvir, mas ouvir do Senhor o que o Senhor está cobrando a fazer. Então, quer ouvir o Senhor? Repito, vá jejuar e orar e dizer para o Senhor: estou jejuando e orando porque eu quero ouvir a tua voz. Não esqueça de ler a palavra. Deus vai falar com você. Quando Deus falar, Ele vai falar da sua vontade. E porque você está orando e jejuando, você já está predisposto a ouvir ao Senhor e predisposto a lhe obedecer. Porque quem não jejua e não ora para ouvir o Senhor, quando ouve, não quer que Ele que está falando e tem dificuldade em fazer, porque não está predisposto em obedecer. Mas quem ora e jejua para ouvir o Senhor, não só ouve, mas tem predisposição em obedecer e obedece. E cumpre o que Ele quer. E a mão fica cheia daquilo que é propósito do Senhor, para não se encher com outras coisas que não tem nada a ver com o Senhor. Então, orando e jejuando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Tarefa da igreja que quer alcançar pessoas. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.